Oi, meu filho. Meu nome é Nair, tenho 72 anos. E hoje eu vou abrir meu coração para contar uma história que eu guardei por muito tempo. Uma história que, às vezes, parece que nem é minha, sabe? Mas é minha. E doeu demais viver ela. Eu nasci e cresci numa cidadezinha pequena, do interior do Brasil. Daquelas que parece parada no tempo. Ruazinha de terra, igreja no meio da praça, sino batendo todo domingo. Todo mundo se conhecendo pelo nome, pela história, pelo cheiro da comida. Na janela. Minha mãe era uma mulher dura. Não porque ela queria ser má, mas porque a vida judiou demais dela. Era mulher de pouca escola, pouca palavra, mas muita reza. E para ela, tudo que o padre falava era lei. Padre, para minha mãe, era quase Deus em pessoa. Ela dizia: "O padre é um homem santo, minha filha. Ele estudou para ser homem de... Deus foi escolhido para servir a igreja. Quem somos nós para duvidar dele?" Eu cresci ouvindo isso. Cresci achando que se o padre pedia, era porque Deus queria. E minha mãe repetia isso como um mantra. Quando o padre chama, a gente vai. Quando ele fala, a gente escuta. Quando ele olha, a gente abaixa a cabeça. Eu tinha uns 12 anos quando ele começou a me chamar para ajudar na sacristia. Ajudar a passar pano no altar, limpar os bancos, arrumar os vasos de flor. Minha mãe me empurrava. "Vai, menina, é uma honra para você ser escolhida pelo homem de Deus." E eu ia, mesmo com o coração pequeno, mesmo com a vontade de dizer não. Mas como é que eu ia dizer não para minha mãe? Como dizer não pro padre? Eu lembro que ela ficava na porta da igreja com o olhar cheio de orgulho, dizendo para as vizinhas: "Minha filha ajuda o padre. Ele confia nela. Ela é uma menina de fé." E eu por dentro queria gritar. Mas quem ia me ouvir se a minha própria mãe achava que aquilo era bênção? Minha mãe dizia que eu tinha que ser obediente, que era meu chamado, que eu estava sendo escolhida para servir. Ela achava que o padre era puro, que era homem de Deus, que tudo que ele fazia era vontade divina. Ela não via, ou não queria ver. E eu fui crescendo com essa dor entalada no peito, achando que eu é que estava errada, que eu é que era pecadora, que eu é que tinha que engolir o choro e seguir em frente. Eu via o olhar dela de orgulho quando o padre me chamava para dentro da sacristia. Eu escutava ela dizer: "Ela é especial. Deus escolheu minha filha para essa missão." E eu só queria assumir. Sabe, meu filho, eu era só uma menina que precisava de colo, de proteção, de alguém que dissesse: "Nair, isso tá errado." Mas não teve, não tinha ninguém. E o tempo foi passando, e a dor foi crescendo junto comigo. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Agora me diz, meu filho, você já foi silenciado por quem devia te proteger? Já sentiu que sua voz não tinha valor na casa onde você morava? Se já viveu isso, comenta aqui. Sua história importa. Eu quero escutar. Sabe, meu filho, tem silêncio que grita mais alto que qualquer barulho. E o meu silêncio começou cedo demais. Eu era só uma menina magrinha, de trança mal feita, vestido simples, sandália de dedo batida. Meu mundo era a rua de terra, o quintal com cheiro, de café e sabão em pedra, e as rezas que minha mãe me ensinava antes de dormir. Ela me fazia repetir toda noite: "Pai Nosso, Ave Maria", e agradece pela bênção de ajudar o padre. E eu, sem entender direito, obedecia. O padre era o homem de Deus, como ela dizia. Eu lembro da primeira vez que ele me chamou bem de mansinho, depois da missa das 6. "Nair, fica um pouquinho para ajudar a organizar as coisas." Minha mãe, toda contente, me deu aquele olhar de: "Vai, minha filha, você é abençoada."
Eu fui. Dei boa noite para as vizinhas. Segui o padre para dentro da igreja. A luz era pouca, só a lamparina tremeluzindo, o cheiro do incenso, da vela derretendo. Tudo aquilo parecia santo, mas meu peito apertava. Eu não sabia explicar, mas sentia medo. A primeira vez que ele me segurou pelo braço, minha respiração falhou. Ele falava baixo, quase como quem reza. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Quando voltei para casa, minha mãe perguntou: "O que foi, menina? Tá pálida." Eu só disse: "Nada, mãe. Tô cansada." E ela sorriu, feliz da vida, como se eu tivesse ganho um prêmio. Ela me olhava como se eu fosse especial. Dizia para as vizinhas: "O padre confia na minha filha. Ela é escolhida." E eu, meu filho, morria de medo de dizer qualquer coisa. Eu era só uma menina. E minha mãe era minha mãe. A cada semana, o chamado vinha de novo. E cada vez, meu medo aumentava. Eu comecei a mudar. Andava cabisbaixa, me escondia no quarto, evitava olhar nos olhos. Mas minha mãe... minha mãe dizia que eu era boba, ingrata, que eu devia me sentir honrada. Ela acreditava tanto no padre que não via, ou não queria ver, o que eu não tinha coragem de falar. "Não fale mal de homem de Deus, Nair. Isso é pecado." Era o que ela repetia. E eu engolia o choro. Aos domingos na igreja, o padre fazia sermões sobre o pecado, o respeito, a obediência. E minha mãe olhava para mim e dizia: "Viu? Você tem que respeitar o padre. Ele é escolhido por Deus." Eu queria gritar, meu filho. Gritar, para ela me ver, me escutar, me acreditar. Mas não saía som nenhum. Meu peito virava pedra. E o silêncio era meu jeito de sobreviver. Eu comecei a evitar a igreja. Dizia que estava com dor de cabeça, que tinha lição para fazer. Mas minha mãe não aceitava. "Não inventa, Nair. Deus está de olho. E o padre é o caminho para a salvação." Meu filho, o que eu ia fazer? Eu era só uma menina que cresceu achando que o silêncio era o jeito certo de viver. E assim eu fui me calando. E cada vez que eu me calava, o silêncio crescia mais. Mas eu vou te contar. Silêncio demais também adoece. E essa doença eu carreguei por muitos anos. Mas isso, meu filho, é o que eu vou te contar no próximo capítulo. Agora me diz, você já sentiu que precisava falar, mas o medo te segurou? Já guardou um grito só para não decepcionar alguém que você ama? Se quiser, me conta. Sua história importa, sim. Meu filho, como é difícil ser criança e não ter pra onde correr, né? Eu lembro direitinho das noites em que eu deitava na minha cama, o colchãozinho duro, o travesseiro fino que minha mãe costurava com um retalho de pano e o barulho da madeira rangendo quando eu me virava pro lado. Eu ficava ali, olhando pro teto de tábua, as sombras da lamparina dançando na parede. E o peito doía tanto que eu sentia vontade de gritar. Mas não tinha pra quem. Não tinha onde. Minha mãe era a mulher mais temente a Deus que eu conheci. Acreditava que o padre era santo, que tudo que ele fazia era certo. Ela dizia que a missão da mulher era obedecer, que homem de batina era enviado de Deus e que qualquer coisa que ele pedisse, a gente tinha que dizer amém. Ela repetia: Nair, não questione. Mulher não questiona. Mulher serve. Mulher se cala. E eu cresci engolindo esse discurso. Engolindo tanto que o choro virava nó na garganta. E eu aprendi a engolir até o nó. Lembro de um dia, meu filho. Eu devia ter uns 13 anos. Cheguei em casa depois de uma tarde na sacristia, as mãos trêmulas, o corpo suado. E minha mãe me viu assim, meio esquisita. Ela perguntou: Tá com febre, menina? Eu tentei falar. Juro que tentei. A boca abriu, a palavra quase saiu. Mas o olhar dela, aquele olhar de quem não quer ouvir,
De quem acha que já sabe de tudo. Me calou. Eu só disse: "Tô com dor de cabeça, mãe." Ela respondeu: "Reza um terço, passa um chá de erva doce que passa." E voltou pro fogão, mexendo a panela de feijão. Eu fiquei parada na cozinha, segurando o choro na beira do olho. Quando ela virou de costas, eu fui pro quarto correndo. Botei o rosto no travesseiro e chorei baixinho, mordendo a ponta da fronha para ninguém ouvir. Era um choro quente, misturado com raiva, com medo, com uma tristeza que eu nem sabia explicar. Eu só sabia que doía. Às vezes eu sonhava com outra vida. Sonhava que minha mãe me abraçava, que dizia: "Filha, me conta o que tá doendo." Mas esse abraço nunca veio. E eu fui aprendendo a viver sem ele. Na escola eu era quieta. As outras meninas brincavam de boneca, sonhavam com o casamento, com o vestido branco, com a festa na igreja. Eu só queria sumir. Queria ser invisível. Queria que o tempo passasse rápido e que eu crescesse logo para poder ir embora dali. Mas o tempo... o tempo não tinha pressa. Ele passava devagar, como quem gosta de ver a gente sofrer. E cada vez que o sino da igreja tocava, meu coração disparava, porque eu sabia. Ia ter outro chamado. E minha mãe ia dizer de novo: "Vai, Nair. O padre é homem de Deus. Não faça desfeita." Eu queria gritar. Queria dizer que eu não queria ir. Mas a voz ficava presa aqui, ó. Na garganta. E o que eu fazia? Abaixava a cabeça. Ia. Meu filho, tem silêncio que pesa mais que pedra. E esse silêncio foi o que me moldou. Mas um dia eu não aguentei mais. E aí, tudo mudou. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Agora me diz, meu filho, você já teve um nó na garganta que parecia que ia sufocar? Já sentiu que o mundo inteiro estava cego e só você via a verdade? Me conta se quiser. Sua dor também merece ser ouvida. Ah, meu filho, coragem é uma coisa que a gente acha que tem, até a hora de precisar. Eu, menina nova, sentia que tinha coragem para tudo. Coragem para correr descalça na rua de terra, para subir em árvore e roubar goiaba do vizinho para brincar de roda e até para ajudar minha mãe a descascar mandioca na beira do fogão de lenha. Mas para falar o que eu estava passando, para contar o que o padre fazia comigo, essa coragem não vinha. Era como se tivesse um cadeado na minha boca, sabe? Eu tentava abrir, mas as palavras não saíam. Porque cada vez que eu olhava para minha mãe, eu via aquele olhar de devoção, de fé cega, de mulher que achava que o padre era santo. Ela dizia: "Homem de Deus não faz mal." E eu, meu filho, comecei a achar que o problema era eu. Que era errada. Que era suja. Que era fraca. Teve um dia, eu lembro até hoje. Era tarde de sábado. E o padre me chamou na casa paroquial para ajudar a organizar os livros. Eu fui, com o coração batendo no pescoço, as mãos geladas, mas fui. Porque minha mãe me mandou ir. Eu cheguei lá e... meu filho, não quero nem entrar em detalhe. Só sei que voltei para casa com a alma rasgada, o corpo doendo e a vontade de sumir do mundo. Minha mãe me viu pálida, andando devagar, e só perguntou: "Tá cansada, menina?" Eu quis gritar: "Eu tô machucada, mãe. Eu tô sofrendo." Mas não falei. Só assenti com a cabeça e fui pro meu quarto. Deitei na cama, virei pro canto e chorei. Chorei até o travesseiro ficar encharcado. Mas de novo, foi um choro mudo. Porque o medo era maior. Medo de não acreditarem. Medo de rirem de mim. Medo de falarem que eu tava inventando. Medo da minha mãe me chamar de ingrata. Medo de ser chamada de fácil, de sem vergonha. Porque naquela época, meu filho, mulher que falava demais era mulher desbocada. E mulher desbocada era mulher que não prestava.
Eu ouvia as vizinhas cochicharem quando uma moça engravidava fora do casamento, ou quando alguém dizia que uma mulher tinha se engraçado com o marido de outra. E eu pensava, se eu contar, vão falar de mim também. Vão dizer que eu me ofereci, que eu provoquei, que eu quis. E eu tinha só 13 anos, meu filho. 13. Uma criança. Mas naquela época ninguém via assim. Criança tinha que obedecer, calar, aceitar. E foi isso que eu fiz. Eu calei. Eu me escondi atrás do silêncio. Eu deixei o tempo passar, como se ele fosse apagar o que aconteceu. Mas o tempo, meu filho, ele não apaga nada. Ele só empurra para debaixo do tapete. E um dia, a sujeira sai. Sai de um jeito ou de outro. E quando sai, dói. Mas isso, eu te conto no próximo capítulo. Agora me conta você. Já teve medo de falar porque sabia que ninguém ia acreditar? Já engoliu a dor para não ouvir julgamento? Se quiser, escreve aqui. Eu vou te ouvir, tá bom? Ah, meu filho, o corpo da gente fala. Mesmo quando a boca cala, mesmo quando o medo aperta, o corpo, ele grita. E o meu gritava. Eu lembro que eu vivia com dor de cabeça. Minha mãe dizia, é besteira, menina. Isso é porque você pensa demais. Mas não era pensamento, não. Era dor, era medo entalado. Era vergonha que eu nem sabia de onde vinha. Eu comecei a ter pesadelo, meu filho. Sonhava que eu corria numa estrada escura com alguém atrás de mim, me chamando, me puxando. E eu não conseguia gritar. Acordava suada, tremendo, com o peito disparado. Minha mãe vinha no quarto, reclamava. Menina, para com essas bobagens. Isso é falta de reza. E me mandava rezar mais um terço. Eu rezava e pedia a Deus. Me tira daqui, me ajuda. Mas Deus parecia que não me escutava. Teve um dia, eu lembro como se fosse agora. Eu tava varrendo o quintal, o sol quente, o cheiro de poeira subindo. E de repente, meu corpo ficou mole. As pernas tremiam, a vista ficou preta. E eu desmaiei ali mesmo no chão. Minha mãe veio correndo, me abanando, jogou água no meu rosto. Eu acordei tonta, sem força nem para levantar. Ela ficou brava. Você não se alimenta direito, menina. Mas eu sabia que não era isso. Era o peso da dor. Era o corpo cansado de carregar o que a boca não dizia. Eu parei de brincar. Parecia que a alegria tinha fugido de mim. Enquanto as outras meninas riam, conversavam de vestido de festa, eu só queria ficar no meu canto, sentada, olhando pro chão. Minha mãe dizia pras vizinhas, essa menina tá esquisita. Deve ser a idade. Mas ninguém perguntava de verdade. Ninguém olhava no meu olho e dizia, Nair, o que você tá sentindo, minha filha? E eu? Eu me acostumei a calar, a engolir, a fingir que tava tudo bem. Mas teve uma vez... Ah, meu filho, teve uma vez que eu quase contei. Era tarde, minha mãe tava lavando roupa no tanque. E eu cheguei perto, segurando a barra do vestido. O coração batia forte, a boca seca. Eu abri a boca e disse, Mãe! Ela virou pra mim com aquele olhar cansado e impaciente. O que foi agora, Nair? Fala logo que eu tô ocupada. Naquela hora, eu engoli as palavras. Baixei a cabeça, voltei pro meu canto e chorei baixinho. Porque eu sabia. Ela não queria ouvir. Ela não estava pronta. E eu também não tinha coragem. Mas, meu filho, a dor não some só porque a gente não fala. Ela fica ali, escondida, crescendo como erva daninha. E um dia, ela explode. E a minha explosão... Ah, meu filho, foi anos depois. Mas isso eu vou te contar no próximo capítulo. Agora me diz, você já sentiu o corpo doer de um jeito que a medicina não explica? Já engoliu tanto choro que ele virou doença?
Se quiser, comenta aqui. Eu tô ouvindo, tá bom? Ah, meu filho, a vida da gente é uma mistura de susto e silêncio, né? Eu tinha 19 anos. Era moça nova, mas já me sentia velha de tanto peso nas costas. A cidade era a mesma. Pequena, de gente que fala mais do que devia. De vizinho que espiava pela janela. De mulher que cochichava no portão. O padre ainda estava lá, na mesma igreja, com a batina engomada, o terço na mão e o sermão na ponta da língua. E eu ainda era a menina que ele chamava. Mas foi naquele ano que meu corpo mudou de vez. Eu comecei a sentir uma coisa estranha. O peito dolorido, um cansaço que parecia que eu tinha carregado saco de milho o dia inteiro. A menstruação atrasada. Minha mãe dizia: "Deve ser nervoso, menina. Toma um chá de boldo que passa." Mas não passava. A barriga começou a dar sinal, sabe? Um inchaço diferente, um peso no ventre. E o enjoo... o enjoo não me deixava em paz. Eu tentava fingir. Mas teve um dia que vomitei no tanque, na frente da minha mãe. Ela olhou pra mim, assustada. "Nair, o que é isso?" Eu tremi. As palavras ficaram enganchadas na garganta. Eu quis dizer, meu filho. Quis contar tudo. Mas o medo ainda me paralisava. Eu só consegui baixar a cabeça. E ela, sem paciência, resmungou: "Isso é fraqueza sua. Vai se benzer, rezar um terço. Que isso é o capeta tentando te derrubar." Eu fui no postinho da cidade. Fui sozinha, sem contar pra ninguém. A enfermeira, uma moça de cabelo preso e olhar cansado, fez o teste e depois me chamou pra salinha. "Dona Nair, a senhora tá grávida." A palavra bateu em mim como um tapa. Grávida. Eu, grávida. Eu, que não sabia nem cuidar direito de mim. Agora tinha uma vida dentro de mim. Eu saí de lá tonta, as pernas moles, o mundo girando. Voltei pra casa devagar, sentindo o peso do mundo nas costas. Sentei na cama e chorei. Chorei até soluçar, mas o choro não adiantava de nada. No dia seguinte, o padre me chamou de novo. Eu quase desmaiei de medo. Quando ele viu minha barriga começando a crescer, ficou sério. "Você não vai abrir a boca, ouviu? Isso é nosso segredo." Eu queria gritar, "Meu filho." Mas o medo me calou de novo. A vizinhança começou a olhar diferente. Minha mãe olhava para minha barriga e franzia a testa. "Menina, você tá engordando." Eu não respondia. Ela achava que era verme, que era inchaço, que era preguiça. Não via, ou não queria ver. Mas não dá para esconder a barriga para sempre. E um dia, ela viu. E o mundo desabou de vez. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Agora me diz, meu filho, você já teve medo de encarar a verdade? Já se sentiu tão pequeno que achou que não ia aguentar? Ah, meu filho, a verdade é como água represada. Uma hora transborda. E a minha transbordou. Eu já estava com quase 5 meses de gravidez. A barriga começava a aparecer. E os olhares das vizinhas se tornavam mais curiosos. Minha mãe, ainda envolta em sua fé cega, não percebia ou não queria perceber o óbvio. Teve um dia, ela me chamou na cozinha. "Nair, você tá comendo demais, é? Essa barriga tá crescendo." Eu hesitei, mas respondi. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." Ela me interrompeu. "Não me venha com besteiras, menina. Vai rezar, pedir perdão a Deus por essa gula." E assim, mais uma vez, minha voz foi silenciada. Mas o tempo não perdoa e a barriga continuava a crescer. Até que numa manhã, enquanto eu lavava roupa no rio, senti uma tontura forte e desmaiei. As mulheres que estavam por perto correram para me ajudar e, ao verem minha condição, começaram a murmurar.
Quando recobrei a consciência, estava deitada, em casa com minha mãe ao lado, o rosto pálido e os olhos arregalados. Nair, você tá grávida? Eu, com lágrimas nos olhos, apenas assenti. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, ela não voltou para casa. Fiquei sozinha, com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas. No dia seguinte, ela retornou, acompanhada do padre. Ele entrou, olhou para mim com aquele olhar frio e disse: Nair, precisamos resolver isso da melhor forma possível. Eu tremia. Minha mãe, ao lado dele, parecia uma estátua, sem expressão. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Vamos mandar você para um convento em outra cidade. Lá você terá o bebê e depois veremos o que fazer. Minha mãe assentiu, como se aquilo fosse a única solução. Mãe, você vai me mandar embora? Ela finalmente falou. É o melhor para todos, Nair. Não podemos manchar o nome da nossa família. E assim, fui enviada para longe, para um lugar onde ninguém me conhecia. Lá tive meu filho, um menino lindo, que me foi tirado dos braços, logo após o parto. Disseram que seria melhor assim, que ele teria uma vida melhor com outra família. Voltei para casa com o coração em pedaços, e minha mãe nunca mais tocou no assunto. O padre continuou em sua posição, como se nada tivesse acontecido. Mas meu filho, a dor não desaparece. Ela se transforma, se esconde, mas está sempre lá. E um dia ela encontra uma forma de se libertar. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Agora me diz, meu filho, você já teve que engolir uma dor tão grande que parecia que ia te sufocar? Já foi silenciado por aqueles que deveriam te proteger? Se quiser, compartilha comigo. Estou aqui para te ouvir. Ah, meu filho, se tem uma dor que corta mais fundo que qualquer outra, é a de ser rejeitada por quem devia te proteger. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de tudo que passei, depois de carregar sozinha o peso de uma gravidez indesejada, eu ainda tinha a esperança de que minha mãe me acolhesse, me abraçasse, dissesse que tudo ficaria bem. Mas não foi assim. Quando voltei para casa com meu bebê nos braços, ela me olhou com desprezo. Não disse uma palavra. Apenas virou as costas e entrou. Fiquei ali parada na porta, com o coração em pedaços. Mãe, por favor. Tentei chamar. Ela se virou com os olhos cheios de raiva. Você desonrou nossa família, Nair. Trouxe vergonha para essa casa. Como pôde fazer isso? Mãe, eu fui forçada. Eu não queria. Cala a boca! Gritou. Não quero ouvir suas desculpas. Você é uma vergonha. Naquele momento percebi que estava sozinha, que não podia contar com ninguém, que nem mesmo minha própria mãe acreditava em mim. Os dias seguintes foram um inferno. Ela me tratava com frieza, como se eu fosse uma estranha. Não olhava para o bebê, não falava comigo. Eu fazia de tudo para cuidar do meu filho, mesmo sem apoio, mesmo sem amor. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia cheguei em casa e não encontrei meu filho. Desesperada, procurei por toda parte, até que minha mãe me disse friamente: ele foi levado. Era o melhor para todos. Como assim? Quem levou meu filho? Uma família boa, que vai cuidar dele como deve ser. Você não tem condições de criá-lo. Senti o chão se abrir sob meus pés. Gritei, chorei, implorei, mas foi em vão. Ela já tinha decidido por mim. A dor de perder meu filho foi insuportável. Senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. E tudo isso causado por quem deveria me proteger. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. A dor se transformou em raiva, em determinação. Eu não podia mais permitir que continuassem me machucando.
Eu precisava fazer algo. Mas isso, meu filho, eu te conto no próximo capítulo. Ah, meu filho, depois de tudo que passei, depois de tanta dor e silêncio, algo dentro de mim começou a mudar. A dor se transformou em força e o medo deu lugar à coragem. Eu sabia que não podia mais viver assim, calada, carregando um peso que não era só meu. Precisava fazer algo. Precisava lutar por mim e por todas as outras meninas que poderiam passar pelo mesmo. Comecei a escrever tudo o que havia acontecido. Cada detalhe, cada momento de dor, cada palavra dita. Era como se, ao colocar no papel, eu estivesse tirando um pouco daquele peso do meu peito. Com a ajuda de uma amiga, consegui entrar em contato com uma organização que ajudava mulheres em situação de abuso. Contei minha história, mostrei minhas anotações e eles me apoiaram. Juntas, reunimos provas, testemunhos e levamos o caso à justiça. Foi um processo longo, doloroso, mas eu não estava mais sozinha. O padre foi chamado a depor. Tentou negar, tentou se fazer de vítima, mas as provas eram incontestáveis. Finalmente ele foi condenado pelos seus crimes. Minha mãe, ao saber de tudo, ficou em choque. Chorou, pediu perdão, disse que não sabia, que foi enganada. Eu a perdoei, mas a ferida já estava lá. Hoje, meu filho, eu conto minha história para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que a coragem pode vencer o medo e que a justiça pode ser feita. Ah, meu filho, se eu te contar que o dia da audiência foi o dia que o céu parecia mais cinza, você acredita? Era como se até o tempo soubesse do peso daquela data. Eu levantei cedo, botei meu vestido simples, penteei o cabelo com o pente velho que minha mãe usava e olhei no espelho. A mulher que eu vi ali não era mais a menina de antes. Não era a menina assustada, nem a moça calada, nem a mãe perdida. Era eu, Nair, de cabeça erguida. Cida foi comigo. Ah, minha amiga Cida foi meu braço direito, minha força, minha irmã de alma. Ela segurou minha mão o tempo todo. No ônibus a caminho do fórum, ela olhou para mim e disse: "Hoje é o dia, Nair. Hoje você vai ser ouvida." Eu tremia, meu filho. Mas não era de medo. Era de nervoso, de ansiedade, de esperança. Quando a gente chegou lá, parecia que o mundo inteiro estava assistindo. Tinha gente do bairro, curiosos. Até repórter apareceu. Eu abaixei os olhos, mas segui firme. Lá dentro, sentei na cadeira e esperei meu nome ser chamado. Quando o juiz olhou para mim e perguntou: "Dona Nair, a senhora confirma tudo o que foi dito?" Minha voz saiu forte, mais do que eu pensei que conseguiria. "Confirmo sim, senhor. E tenho mais para contar." Eu falei, meu filho. Falei de cada vez que o padre me chamou na casa paroquial, de como ele dizia que era vontade de Deus, que eu era abençoada. Falei de como minha mãe acreditava mais nele do que em mim. Falei do filho que me foi tirado. Falei das noites que chorei no travesseiro, do medo que carreguei, da vergonha que não era minha. Enquanto eu falava, meu ex-padre ficou pálido. Tentou interromper, dizer que era mentira, mas o juiz mandou ele ficar quieto. As provas estavam todas ali. Os depoimentos, os registros, a carta que ele mesmo me mandou anos atrás. A mentira dele desmoronou ali, na frente de todo mundo. Quando o juiz leu a sentença, eu chorei. Não era alegria, nem tristeza. Era alívio. Era como se um peso saísse das minhas costas depois de tanto tempo. Ele foi condenado. Vai pagar pelo que fez, mesmo que seja tarde. Minha mãe, sentada no fundo do salão, chorava. Depois, veio até mim, me abraçou e disse baixinho: "Me perdoa, minha filha. Eu errei demais." Eu segurei a mão dela e disse: "A senhora errou. Sim, mas eu não vou carregar ódio, porque meu filho,
O ódio só prende a gente de novo. E eu escolhi ser livre. Ah, meu filho, naquele dia eu entendi. A dor pode até marcar a gente, mas a justiça... a justiça é o começo da cura. Mas a história ainda não acaba por aqui. Tem mais coisa pra contar. Ah, meu filho, muita gente acha que depois que a justiça é feita, a vida volta ao normal, né? Que tudo fica bem, que o coração sossega. Mas deixa eu te contar. Recomeçar é mais difícil do que parece. Depois da sentença, a cidade ficou empolvorosa. Uns cochichavam. Você viu a Nair? Que coragem, hein? Outros ainda falavam pelas costas. Será que foi tudo isso mesmo? Vai saber. Porque, meu filho, a língua do povo não tem freio. E quando uma mulher fala de dor, sempre aparece alguém para duvidar. Eu, de cabeça erguida, tentava seguir. Voltei pro meu cantinho, pra minha casa simples, pro meu jardim que eu sempre cuidei com carinho. Mas a dor não some de uma hora pra outra. Às vezes, de madrugada, eu ainda acordava com pesadelo. Sentia o cheiro do padre na minha lembrança. Ouvia a voz dele me chamando. Eu fechava os olhos, respirava fundo e rezava. Deus, me ajuda a esquecer. Minha mãe... minha mãe mudou de olhar. Agora ela me olhava com culpa, com tristeza. Tentava ajudar mais na casa. Fazia meu prato. Trazia chá. Mas o silêncio entre nós ainda era pesado, sabe? Era como se o passado ficasse sentado à mesa junto com a gente. Tive que aprender a perdoar sem esquecer. Cida, essa mulher valente que Deus botou no meu caminho, foi meu alicerce. Ela dizia: Nair, você é muito mais que essa dor. Bora levantar, sacudir a poeira, abrir a janela para a vida entrar. E eu tentava, meu filho. Tentava, mas tinha dia que o peito apertava. Eu pensava no meu filho, aquele que me foi tirado. Será que ele estava bem? Será que sabiam de onde ele veio? Será que ele sabia que eu o amava, mesmo sem poder segurar ele no colo? Teve um dia, sentei na beira do rio, sozinha, e falei pro vento: Filho, onde quer que você esteja, eu te amo. Sempre vou te amar. Foi ali que eu entendi, meu filho. Recomeçar não é esquecer. É carregar a dor no bolso, mas não deixar ela pesar demais. É olhar pra frente mesmo com os olhos ainda marejados. É respirar fundo e dizer: eu ainda tô aqui, e assim eu segui. Um dia de cada vez. Com o coração marcado, mas a alma livre. Porque a liberdade... meu filho, a liberdade é quando a gente escolhe não se calar mais, não se abaixar mais, não se encolher mais. Mas sabe, teve um dia que minha história voltou a bater na porta. Um reencontro inesperado. Meu filho, eu achava que a minha história com aquele homem tinha acabado. Que a justiça tinha encerrado o capítulo. Que o tempo tinha levado para longe a dor. Mas a vida, às vezes, dá um jeito de testar a gente de novo. Era uma manhã qualquer, dessas de céu azul e cheiro de café passado na hora. Eu tava na varanda regando minhas plantas quando ouvi o barulho de um carro velho parando na frente da minha casa. Olhei pela cortina e o coração disparou. Era ele, o homem que um dia vestiu batina. O homem que me arrancou a paz. Ele desceu do carro mais velho, mais abatido. O cabelo grisalho, a pele marcada. Mas o olhar... o olhar era o mesmo. Aquele olhar que tentava intimidar, manipular, convencer. Bateu palma. Eu tremi. Pensei em não abrir. Mas alguma coisa dentro de mim disse: abra. Você não é mais aquela menina assustada. Você é mulher. Você é mãe. Você é sobrevivente. Respirei fundo e abri a porta. Fiquei parada, firme, olhando ele nos olhos. Ele abaixou a cabeça, engoliu seco e disse: Nair, eu vim pedir desculpa.
Desculpa. Essa palavra saiu da boca dele como uma moeda velha jogada no chão. Desculpa. Depois de tudo? Depois de anos de abuso, de dor, de silêncio forçado, eu fiquei quieta por um tempo. O vento batia leve, mexendo a cortina. E então eu falei: você quer perdão para se sentir melhor. Mas eu já perdoei há muito tempo. Não por você, por mim. Eu não sei o que dizer. Ele gaguejou. Então não diz nada. Eu queria conhecer o menino, saber como ele está. Não, eu disse firme. Meu filho não é sua história. Ele é meu milagre. E eu vou protegê-lo de qualquer sombra do passado. Ele ficou parado, meio sem jeito, como quem queria argumentar. Mas eu não dei brecha. Fechei a porta devagar. E quando o trinco bateu... Ah, meu filho. Senti um peso saindo das minhas costas. Era como se eu tivesse enterrado de vez aquela parte da minha vida. Eu fui até o espelho, olhei para mim mesma e pensei: Nair, você venceu. Mas, meu filho, recomeçar é um caminho longo. E o meu, eu vou te contar até o fim. Agora me conta. Você já teve que fechar uma porta para conseguir respirar de novo? Já precisou ser firme para proteger quem você ama? Ah, meu filho, quando a gente acha que a vida já contou tudo, vem um capítulo que vira o jogo. Eu pensei que depois daquela conversa na porta de casa, ele ia sumir de vez, desaparecer no mundo. Mas o que eu não sabia é que a justiça de Deus é lenta, mas não falha. Uns meses depois daquela visita, eu estava varrendo a calçada quando ouvi a vizinha, a dona Teresa, gritar do outro lado da rua: Nair, você viu? Viu o quê, mulher? Ela atravessou, correndo com a voz ofegante. O padre! Ele foi preso. Eu congelei. Preso? Como assim? É, mulher. A polícia veio buscar ele lá na casa da irmã. Disseram que acharam gravações, provas de que ele abusava de outras meninas também. Eu senti as pernas bambear. O coração disparou. Eu não sabia se ria ou se chorava. Graças a Deus. Foi a única coisa que eu consegui dizer. Porque, meu filho, naquele momento, eu entendi. Eu não era a única. Tinha mais meninas. Mais vidas machucadas por aquele homem que se vestia de santo. E agora, a verdade estava vindo à tona. Tarde, mas vindo. Eu fui até a praça, onde o povo estava reunido, comentando. Tinha homem dizendo: eu sempre achei ele estranho. Tinha mulher rezando alto: Senhor, tenha misericórdia. E eu de canto, ouvindo tudo. No outro dia, uma repórter apareceu na porta da minha casa. Queria entrevista, queria saber minha versão. Eu não quis falar. Não queria fama. Queria paz. Mas quando ela perguntou: Dona Nair, a senhora acha que ele merece perdão? Eu respondi olhando bem nos olhos dela: perdão eu já dei. Justiça quem dá é Deus. E ele acabou de dar. Ah, meu filho, o dia em que ele foi preso foi o dia em que eu consegui dormir em paz pela primeira vez em anos. O passado ainda estava lá, mas agora ele tinha nome, rosto e estava pagando pelo que fez. Não só a mim, mas a tantas outras meninas que ele feriu. Sabe o que eu senti? Alívio, não ódio. Porque ódio corrói a alma. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E a justiça chegou. Mas ainda tinha coisa para viver, meu filho. Ainda tinha alegria, esperando por mim. Porque a vida, ela sempre surpreende a gente. No próximo capítulo, eu te conto o que aconteceu quando eu recebi uma carta que mudou tudo de novo. Ah, meu filho, que história. Agora me diz, você já viu a justiça acontecer de um jeito que parecia impossível? Ah, meu filho,
Quando a gente pensa que o passado já ficou quieto no canto dele, vem a vida e nos prega outra peça. Foi numa tarde quente, dessas que o sol parece bater direto na cabeça da gente, que a moça dos Correios bateu palma na minha porta. Dona Nair, tem uma carta aqui para a senhora. Eu estranhei, viu? Fazia tempo que ninguém me mandava carta. A mão até tremeu quando peguei o envelope. Era um papel amarelado, a letra meio tremida. Mas o nome na frente... Ah, meu filho. Era o nome dele. Sim, do meu filho. Aquele que foi tirado de mim anos atrás. Eu sentei na cadeira da varanda com o coração disparado e fiquei olhando para aquele papel como se ele tivesse vida própria. Demorei um tempão para criar coragem de abrir. Quando finalmente rasguei o envelope, o cheiro do passado veio junto, sabe? Aquele cheiro de saudade, de dor guardada, de perguntas sem resposta. A carta era simples, mas cada palavra parecia gritar. Dona Nair, eu cresci ouvindo que minha mãe era uma moça que não pôde me criar. Sempre me disseram que foi melhor, assim que eu estava seguro. Mas agora eu sei a verdade. Eu soube de tudo. Soube do padre. Soube da senhora. E eu só quero dizer... Obrigado. Obrigado por ter me dado a vida, mesmo na dor. Eu queria conhecer a senhora, se a senhora quiser também. Com carinho, José Carlos. Ah, meu filho. Eu chorei tanto, mas tanto. Chorei como se meu peito tivesse abrindo. Era um choro de saudade, de alívio, de medo e de esperança, tudo misturado. Cida, que viu meu desespero, veio correndo me abraçar. Nair, é o teu filho, é ele. Eu tremia, não conseguia nem falar direito. Ele quer me conhecer, Cida. Ele quer me ver. E ali, naquele abraço, eu entendi que a vida, por mais dura que seja, sempre dá um jeito de costurar os fios que pareciam perdidos. Eu não sabia como seria o encontro. Se ele ia me julgar, se ia me abraçar. Mas eu sabia que pela primeira vez em tantos anos, eu tinha a chance de olhar nos olhos dele e dizer: eu nunca te abandonei. Eu te amei desde o primeiro instante. Mas esse reencontro, meu filho... Ah, isso eu vou te contar no próximo capítulo. Porque esse momento merece ser contado com calma, com detalhes, com todo o amor que ele carrega. Ah, meu filho. O dia do encontro chegou. Eu acordei cedo com o coração batendo descompassado, as mãos suando frio. Fiquei em frente ao espelho um tempão, ajeitando o cabelo, tentando esconder as rugas com um pó velho que eu tinha guardado. Mas no fundo, sabia que nada disso importava. O que ia importar era o abraço. Eu fui até a pracinha do centro, onde ele disse que estaria. Era uma tarde quente. O sol brilhava. O vento mexia nas folhas das árvores. Eu sentei no banco, tremendo, e fiquei esperando. Até que eu vi ele. José Carlos. Um homem feito alto forte, com os olhos tão parecidos com os meus. Ele me olhou, meio sem jeito, como quem não sabe se sorri ou se chora. Eu levantei com as pernas bambas e ele veio devagar. Mãe, ele disse, a voz embargada. Ah, meu filho. Naquele momento, eu desabei. Chorei como criança. Abracei ele com força, sentindo o cheiro, a pele, o calor. Meu filho, você é meu. Ele me apertou de volta. E eu senti que ali, naquele abraço, tudo o que a vida tinha tirado, estava voltando. A gente ficou ali um tempo sem falar nada, só sentindo. Depois sentamos no banco. Ele segurou minha mão e disse: eu te procurei a vida inteira, mãe. Sempre quis saber de onde eu vim, quem eu era de verdade. Eu contei tudo, com calma, sem florear, sem esconder. Contei do padre, da dor, da vergonha, da luta. Ele chorou. Eu chorei. Mas no final ele olhou pra mim e disse:
Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Eu te amo. Ah, meu filho. Essas palavras lavaram minha alma. Foi como se Deus tivesse dito: Tá vendo, Nair? O que é teu, volta. O amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho. Depois disso, ele me levou para conhecer a mulher dele, meus netos. Me chamou de mãe, na frente de todo mundo, com orgulho. E eu fiquei boba, segurando lágrima, segurando o peito, que parecia que ia explodir de alegria. Hoje a gente se fala todo dia. Ele me liga, manda foto das crianças, pergunta como tô. E eu agradeço a Deus. Porque mesmo que a dor tenha marcado minha história, o amor venceu. Agora me diz, meu filho, você acredita em reencontro? Em milagre? Eu acredito. A minha história é prova disso. Hoje, aos 66 anos, eu olho para minha vida com outros olhos. Não é que as feridas sumiram, meu filho. Elas estão aqui como cicatriz no corpo, como lembrança na memória. Mas sabe de uma coisa? Elas não me doem mais. Porque eu aprendi que a dor pode até marcar, mas não define a gente. Josué, meu filho caçula, tá um moço, lindo, cheio de vida, rindo alto pela casa. José Carlos, aquele que eu pensei que nunca mais ia ver, virou meu braço direito. Me liga todo dia, me chama para almoçar no domingo. Me apresenta como: essa aqui é minha mãe, minha guerreira. E eu me encho de orgulho. Minha mãe, aquela mulher que errou tanto por ignorância, já partiu. Mas eu consegui perdoar. Ela antes dela ir. Segurei a mão dela no leito. Olhei nos olhos dela e disse: Mãe, eu entendi. A senhora foi vítima também. Cida, minha amiga de fé, tá firme e forte, tomando café comigo todo sábado, me ajudando a cuidar do jardim. A gente senta, conta história, dá risada. E toda vez que eu olho pra ela, eu penso: toda mulher merece ter uma amiga assim. Hoje minha casa é cheia de cheiro de bolo, som de criança, planta crescendo no quintal. É casa simples, de porta aberta, de abraço largo. E eu sou uma vovó feliz, livre e cheia de amor pra dar. E pra você que me ouviu até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Do fundo do coração de uma mulher que já chorou muito, mas hoje só quer espalhar amor. Não importa o que a vida te fez passar. Não importa o tamanho da dor. O que importa é o que